Fala Orbiter, tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, e esse é mais um Como Está Minha Página. Se você chegou agora aqui no canal e não sabe do que eu estou falando, se você está se sentindo meio perdido, não tem problema, eu vou te explicar exatamente primeiro o que é o Orbit e depois o que é o Como Está Minha Página. Vem aqui para minha tela. Primeiro, o que é o Orbit? O Orbit Pages é uma ferramenta de construção de páginas. Páginas de venda, páginas de captura, páginas para lançamento, todo tipo de site que você vai precisar para fazer o seu negócio digital ter sucesso, para fazer o seu negócio digital realmente funcionar. E ele é muito simples de utilizar. Você vai utilizar blocos pré-prontos. É como se você estivesse brincando de Lego. Você vai empilhar esses blocos pré-prontos e você vai depois poder montar e customizar a sua página. Você pode alterar os textos, alterar imagens, adicionar vídeos, depoimentos, mudar a cor de fundo, mudar a cor da fonte, enfim. Você pode brincar com a sua página, fazer tudo o que for necessário para deixar ela com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. E como que você faz para utilizar o Orbit Pages? É só acessar orbitpages.com, criar a sua conta gratuitamente e começar a testar. Você vai ter algumas páginas para poder testar, para poder ver como funciona a ferramenta, aprender a mexer. Você vai ver que tem uma curva de aprendizagem que é muito tranquila, é muito rápido de aprender a mexer. E depois você vai poder criar páginas cada vez melhores, criar páginas que realmente chamem a atenção do seu público, que realmente consigam demonstrar para as pessoas o valor do seu produto ou o valor real do seu serviço. Tá? E o que é o Como Está a Minha Página? Deixa eu voltar a câmera aqui para mim. O Como Está a Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana nós analisamos as páginas que foram criadas aqui pelos assinantes do Orbit Pages. Então, toda semana nós estamos aqui trazendo essas análises, buscando pontos de melhoria. Quais são esses pontos? A gente busca entender se a headline está forte, se a disposição dos blocos está fazendo sentido, se a argumentação ao longo da página traz valor para o seu produto e demonstra de fato o valor que o seu produto e o seu serviço tem para o seu cliente. O nosso objetivo aqui é buscar pontos de melhoria para ajudar você a tornar a sua página cada vez melhor. Esse é o processo de otimização. Tá? É assim que funciona. A gente vai em busca de pontos de melhoria. E como que eu sugiro que você faça essa otimização? A minha sugestão é que você pegue a sua página original e você faça uma cópia dela e nessa cópia você vai fazer algumas alterações. Algumas alterações, por exemplo, as que eu vou sugerir aqui, mas que nem sempre podem fazer sentido para o seu negócio e você pode simplesmente testar uma nova headline, colocar um vídeo de vendas ao invés de uma imagem no topo da sua página, você vai fazer esses testes. Mas a minha recomendação é que seja feita nessa cópia, porque daí você vai ter um parâmetro de comparação. A sua página original vai estar ali preservada e você vai ter uma cópia para poder comparar os resultados. Daí depois você vai ver. A minha página original está performando melhor ou pior do que a página nova? E se a página nova estiver funcionando melhor, ela passa a ser a sua nova página principal. Você cria uma cópia dela e continua fazendo esse constante processo de testes e otimização. É assim que funciona esse caminho de melhoria no marketing digital. Você vai testar, vai analisar qual está funcionando melhor e vai fazer essa otimização dos resultados. É assim que você vai fazer em todas as etapas, tá? E aqui nós selecionamos sempre uma página de algum dos nossos assinantes para analisar, para entender o que pode ser feito melhor nessa página. E hoje a página escolhida é do Nascimento. O Nascimento, deixa eu mudar aqui. O Nascimento, ele trabalha com... ele ensina programação para robótica. Olha só que legal. Então ele tem uma escola onde ele ensina pessoas, né, jovens, adolescentes, jovens adultos ou pessoas de qualquer idade a programarem, a começarem no mundo da programação, tá? Aqui a gente está dando uma olhada geral na página do Nascimento. Aqui ele mostra quem ele é, mestre em computação, analista de sistemas. Então aqui ele está demonstrando autoridade, tá? Legal, a gente tem aqui o layout geral da página do Nascimento.
Alguns pontos interessantes a gente considerar é, primeiro, a própria headline do nascimento. Sempre começo pela headline, porque a headline é como se fosse o seu cartão de visitas. Se a sua headline não tiver força, se a sua headline não prender a atenção do seu público, é muito provável que a pessoa vai entrar na sua página, vai ver o que está escrito e vai sair. E vai acabar não dando resultado. Por quê? Porque você tem que ter ou uma promessa ou uma mensagem forte que desperte a curiosidade, que prenda a atenção, que converse com a dor, com a necessidade, com algum objetivo, com alguma oportunidade, com algo que essa pessoa está em busca, tá? Então, a headline, ela vai muitas vezes definir se a pessoa vai continuar na sua página e ver o restante da sua oferta ou se ela simplesmente vai embora. Um ponto que eu tenho aqui é aprenda a programar para robótica agora. Para mim, essa é uma mensagem, ela soa muito fria, aprenda a programar para robótica. Tá? Eu acredito que aqui ele poderia muito bem trabalhar com, e ele fala depois sobre isso, que é a profissão do futuro, ou aprenda a linguagem essencial para os próximos 20 anos. Eu não sei exatamente aqui, a gente não vai improvisar a copy da headline, mas aqui poderia ter uma mensagem mais focada nisso, pensando que a programação, que o aprender a programar hoje é algo fundamental para uma nova geração. Então, dar os seus primeiros passos na programação é algo que vai ser como anos atrás se falava sobre aprender a falar inglês. Então, 10, 15 anos atrás se dizia que para o mercado de trabalho você tem que aprender a falar inglês agora para depois você conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Isso se falava 10, 15, 20 anos atrás. E agora a programação é o novo inglês. Então, talvez ele pegar alguma coisa mais nesse sentido de ser a linguagem do futuro ou se preparar para o novo mercado de trabalho, algo mais nesse sentido, talvez ele consiga trazer um pouco mais de força para essa headline. A gente vai em busca aqui de elementos ao longo da página onde a gente possa, inclusive, criar talvez alguma variação dessa headline. Eu vou ativar, inclusive, aqui uma extensão que eu tenho, que vai me permitir depois editar diretamente esse título, tá? Depois a gente volta aqui para fazer isso. Então, ele já fala, lá na subheadline, ele já fala: esteja preparado para o futuro, a robótica e programação estão se tornando cada vez mais importantes em nossa sociedade. Então, treinar programação para robótica prepara os alunos. Aqui, entra de novo. A questão é, as pessoas já sabem dessa importância. Então, talvez algo que foque nisso na headline, mas na subheadline demonstre quais são os benefícios disso. O se preparar para o futuro acaba sendo um pouco genérico, né? Esteja preparado para o futuro porque está se tornando cada vez mais importante. Talvez a gente encontre aqui ao longo da página alguns tópicos que nos ajudem a trabalhar melhor essa cópia. A gente vai ver a seguir. Por que vale a pena investir em uma carreira na área de programação? Ó, aqui eu acho que já começa a ficar interessante. Vamos ver aqui. Eu vou anotar aqui num bloco de notas, vamos ver. O mundo depende da programação, a quantidade de vagas é abundante, profissão do futuro, área bem remunerada. O programador pode criar o próprio negócio, alta capacidade de trabalhar livremente, área altamente interativa e dinâmica. Ok. Aqui a gente tem tópicos que conversam com... E aqui eu não fiz um estudo de avatar, um estudo do nicho, tá? Aqui eu estou dando a minha percepção como um leigo no assunto. Mas a minha percepção é que aqui esses objetivos, esses benefícios, eles conversam com diferentes públicos, tá? Então, o mundo depende da programação, ok? Quantidade de vagas abundante, ó. Quantidade de vagas abundante, área bem remunerada e... Deixa eu pensar aqui. Criar o seu próprio negócio, por exemplo, eles conversam com uma pessoa que tem, por exemplo, eu tenho um espírito mais empreendedor e que eu quero ter uma alta lucratividade. Aqui pode ser um estilo de pessoa. Enquanto, por exemplo, alta capacidade de trabalhar livremente, área altamente interativa e dinâmica. Aqui já é um outro perfil de pessoa.
Claro que ela pode ter os dois interesses, mas aqui a gente está conversando com uma pessoa que o objetivo principal dela é: eu quero fazer o meu próprio horário, eu quero poder trabalhar de onde eu quiser, eu quero poder viajar e ficar trabalhando enquanto eu viajo por aí. É um perfil de pessoa. Claro que ela também pode querer ganhar bem para isso. Claro que ela também pode querer ter o seu próprio negócio. Mas o principal ponto de pressão dessa pessoa, vamos chamar isso de ponto de pressão, que são aqueles pontos que nos fazem agir, tá? Quando pressionado é um ponto que nos faz agir. O principal ponto de pressão dessa pessoa é muito mais a liberdade, é muito mais a perspectiva de poder viajar, de poder se sentir livre, do que o dinheiro. O dinheiro, nesse caso, é o que permite ele concretizar isso, e não o fim. Enquanto existe o outro perfil de pessoa que o ser bem remunerado, ter o meu próprio negócio, estar em uma carreira altamente lucrativa é o ponto mais importante, porque daí eu percebo que tendo isso eu consigo realizar as outras coisas que eu tenho. Percebe como são sutilezas, mas aqui, só com esses pontos aqui, a gente conseguiria trabalhar, por exemplo, headlines e criativos para dois públicos diferentes. Então a gente poderia, por exemplo, trabalhar com uma headline que focasse na questão da liberdade de aprenda a programar para construir uma carreira que te permita viajar, se divertir, algo nesse sentido. E o outro é aprenda a programar, descubra como ingressar na área mais lucrativa do século XXI. Não sei, aqui, de novo, é uma cópia de improviso a partir só desses tópicos. Mas a gente consegue pensar em duas nuances diferentes, tá? Em dois caminhos diferentes para seguir. Vamos adiante aqui na página. Aqui, início da turma 3 será no dia 6. Então, a gente está gravando a tempo. Ainda não é dia 6. Clica no botão abaixo e aproveita a oportunidade, ok. Aqui ele também já tinha um botão de ação, aqui um botão de ação, legal. Não está deixando muitos espaços entre a pessoa ter que tomar uma ação e outra, ótimo. Aqui o público-alvo. Eu colocaria algo, ao invés de público-alvo, seria esse curso, esse treinamento. Esse treinamento é para você se você quer aprender a trabalhar na área de robótica, se você é um estudante e quer melhorar seu desempenho em programação, se você busca um novo hobby, se você quer desenvolver um produto sem depender de ninguém, se você quer melhorar suas técnicas de programação. Percebe? Aqui ele está colocando um público-alvo que é uma coisa muito anos 90, quando se fazia, por exemplo, um briefing de publicidade para fazer um anúncio na TV aberta, tá? Que eu tô viajando. Mas era bem aquele público assim. O meu público são estudantes de 14 a 22 anos que moram em tal lugar. Aqui, do jeito como tá, ele tá conversando com uma coisa de uma forma um pouco fria. O que eu acho que a gente poderia ter aqui seria algo mais nesse sentido, tá? Deixa eu alterar aqui pra gente ver como ficaria. Esse treinamento é para você se você sonha em trabalhar na área de robótica. Percebe como aqui a gente já começa a trabalhar um pouco a copy para ser algo um pouco mais emocional até do que aquela linguagem mais fria? Você sonha em trabalhar nisso. Então não é tipo apenas um querer, tá? Estudante, se você está no ensino fundamental, médio ou até que a gente vamos deixar um termo só, embora tecnicamente universidade / faculdade seja mais correto, vamos deixar um termo só para simplificar a comunicação. Se você sonha em trabalhar na área de robótica, você está no ensino fundamental, médio ou até na faculdade e quer
melhorar seu desempenho na programação. Se você busca um novo hobby para aprender e se divertir, por que não? Eu particularmente não, como eu não sei nada de programação, eu sou péssimo com qualquer tipo de linguagem de programação e eu não acho divertido, eu não cairia nessa parte do aprender e se divertir. Mas é muito provável que existam as pessoas que realmente se divertem inventando, criando esses códigos, né? O Nascimento deve conhecer essas pessoas, então para o público dele, com certeza isso faz algum sentido, tá? Se você... Deixa eu ver, você quer desenvolver um produto sem depender de ninguém. Então aqui, ó, aqui, olha o que ele está falando aqui. Então, está falando sobre sonhar com uma determinada área de atuação. Está falando sobre estar em um determinado momento da vida, estou na faculdade, no ensino médio. A pessoa que busca um novo hobby, e aqui ele já está conversando com a pessoa que provavelmente é um empreendedor, é um empresário, uma empresária, alguém que está criando um projeto e não quer precisar depender. Ele está buscando uma independência em relação a outros profissionais para tangibilizar esse projeto. Então aqui ele está conversando com públicos diferentes. Ele está mostrando que esse produto, esse treinamento serve se você é do grupo A, do grupo B, do grupo C. Tá? E profissionais ou amadores que querem melhorar suas técnicas de programação. Então aqui, né, a gente pode também deixar isso. Eu já conheço um pouco de programação, ou eu já sou até um profissional, mas eu quero melhorar. Então aqui ele já conversa com isso. Como vai funcionar o treinamento? O treinamento faz parte do programa Robótica para Todos. Programa Robótica para Todos. Esse nome é interessante. Vamos anotar aqui para depois a gente pensar na copy, tá? Um treinamento de programação via simulador. Tá? Aqui ele está falando de uma linguagem bem técnica, então aqui ele está dando totalmente as características. Tá? Primeiro ele começou com os benefícios, o mundo depende de programação, profissão do futuro, área bem remunerada. Agora ele está indo para as características desse programa. Ok. E aqui ele fala o que vai ter nesse programa, em cada um dos encontros, em cada uma das semanas. Ok. Eu acredito que nessa parte aqui acaba ficando muito técnico, tá? Então, esse programa faz parte, né? Esse treinamento faz parte do programa que utiliza determinada linguagem, 25 aulas no nível 1, 5 questões. Aqui, o que tem em cada semana. Para mim, essa parte aqui toda da página me perde. Assim, eu não sou o seu público-alvo, obviamente, mas pensa na cabeça da pessoa que ela é leiga, tá? A pessoa que ela não tem o conhecimento técnico disso ainda. Já que é um curso de introdução, né, esse é o nível 1, então esse é um nível introdutório que serve muito provavelmente para pessoas que estão começando do zero nesse ramo de programação. Se eu estou começando do zero e eu simplesmente vejo esses nomes, eles são importantes, é claro, para trazer me mostrar que aquilo como vai funcionar, o método que vai ser aplicado, mas para mim não faz sentido, eu não tenho um entendimento de fato do que é aquilo. São simplesmente nomes jogados ali de que, beleza, eu vou aprender isso, eu não faço ideia do que é. Não sei se está funcionando, não sei se não está, mas eu deixaria essa parte que está muito técnica não tão junta. Eu traria aqui algum elemento mais, novamente, mais voltado para o emocional, tá? Que converse um pouco mais, talvez uma copy, talvez imagens, talvez depoimentos, sabe?
talvez trazer... Porque aqui eu senti falta de ter, por exemplo, depoimentos de alunos. Essa é a turma 3, então já tem 2 turmas anteriores. Dessas 2 turmas anteriores, consegue 3 depoimentos e coloca nessa parte aqui, ao invés de deixar tão técnico, tanta tecnicalidade, vamos deixar como tecnicalidade como se estivesse certo, tá? Deixa entre a gente aqui. Ao invés de deixar tão técnico esse miolo da página, coloca ali um depoimento de alguém contando como foi conseguir construir o seu primeiro robô, sei lá, tá? Programar o seu primeiro robô. Outro ponto aqui é que eu não tenho certeza como está sendo feito a venda direta aqui do Nascimento, tá? Eu sei que aqui ele tem bônus, tem certificado, eu não sei até que ponto está funcionando. O que eu ofereceria aqui, Nascimento, de cara, assim... Aqui, a ideia que eu vou te sugerir, ela não é só uma mudança da página em si. Ela é uma mudança da tua estrutura de funil, tá? Que seria como? Ao invés de tu ter direto uma página aqui de vendas, ter uma página anterior com uma página de captura, onde você vai oferecer uma aula experimental, tá? Como que vai ser isso? Daí você pode fazer de diversas maneiras. Aqui eu vou te sugerir uma, mas provavelmente nem a mais eficiente. Mas existem diversas maneiras. Nessa aula experimental, o que eu faria? Eu faria aqui, ao invés de ser uma página de venda direta, uma página de captura, onde a pessoa vai ter que deixar nome, telefone e e-mail. E seria uma chamada bem com aquela pegada que a gente falou ali atrás, de como construir como iniciar na carreira do futuro, na profissão do futuro, tá? Deixa eu mudar aqui a minha visualização. Deixa eu ver se eu consigo pensar numa copy para isso. Aula experimental gratuita. De seus primeiros passos na profissão do futuro e comece sua jornada no mundo da programação. Aqui eu vou deixar mais simples, tá? Aqui eu faria isso aqui numa fonte menor, enfim. Aqui eu estou só colocando a ideia geral da copy. Por quê? E aqui um formulário, né? Junto com isso um formulário para a pessoa se inscrever, e não esse botão direto para fazer inscrição. Por quê? Porque eu quero aqui demonstrar o valor desse aprendizado para essa pessoa. E depois, a partir dessa, a pessoa faz a sua inscrição aqui, ela vai para uma página de obrigado, e nessa página de obrigado, sim, tem ali uma aula experimental. É uma das formas de se fazer isso. Novamente, existem outras formas de fazer. Uma das formas seria, leva a pessoa para uma página de obrigado, e na página de obrigado tem essa aula experimental, que vai ser ali um vídeo de 10, 15, 20 minutos, onde você vai fazer com que essa pessoa aprenda. Aqui eu vou viajar, Nascimento, eu não tenho, novamente, o conhecimento técnico. O que eu lembro é que na época da faculdade de jornalismo, quando a gente fez uma disciplina de jornalismo online, a gente podia abrir o bloco de notas e fazer ali botar uns códigos bem toscos de HTML e depois abria isso no navegador. Eu não faço ideia se isso seria funcional para aquilo que você ensina ou para a pessoa começar e ter o seu primeiro resultado, alguma coisa assim. Mas eu faria algo no sentido de que a pessoa pudesse ali, naquele momento, abrindo um bloco de notas ou abrindo algum
software bem simplesinho, bem não tão avançado quanto aquilo que você realmente vai ensinar no treinamento, mas que você faça com que ela tenha um primeiro gostinho. Então, ela vai digitar ali alguns códigos que você vai passar e vai mostrar para ela, e ela vai abrir isso, por exemplo, no navegador, a partir, como eu falei, pode ser a partir de um bloco de notas, que ela salvou um arquivo ali TXT no computador, ela vai abrir isso na aba do navegador e aquilo vai estar o que ela recém programou, digamos assim. Né? Pensa, aqui eu sei que, né, não é exatamente programação, mas só pensando em como você pode fazer para nessa primeira aula experimental, essa pessoa sentir um gostinho de caramba, olha que legal, eu que fiz isso. Por quê? Porque esse sentimento de nossa, que legal, eu consegui fazer, vai motivar essa pessoa a eu quero aprender mais. Ou vai fazer com que a pessoa pense, isso não é para mim. E aí você já cria um filtro. Você vai criar um filtro entre as pessoas que estão de fato interessadas em fazer isso, estudar e continuar no seu programa, daquelas que, não, isso não é para mim. Porque daí a pessoa vai entrar, vai continuar, vai fazer algum tipo de contato com você, por exemplo, ou vai clicar ali, vai aparecer um botão abaixo que leva para a sua oferta, daí sim, leva para a oferta, faz toda essa apresentação, e ela já vai estar mais consciente daquilo, porque, nossa, eu já consegui fazer isso, imagina o que eu vou conseguir fazer depois. E outro ponto aqui já que você, nessa aula experimental, está demonstrando uma coisa muito simples que ela está fazendo, a minha sugestão é que, quando você for apresentar toda essa parte aqui que a gente estava vendo na primeira semana, na segunda semana, terceira semana, quarta semana e quinta semana, a minha sugestão é que você não mostre simplesmente aqui os tópicos, portas digitais, portas analógicas, variáveis constantes. Você mostre o que a pessoa vai ser capaz de fazer ao final dessa semana. Então você pode, por exemplo, ter uma imagem que demonstre, no final dessa semana você será capaz de fazer isso aqui. Ou um videozinho que mostre, no final das 5 semanas você será capaz de fazer isso aqui. E daí você vai tangibilizar para essa pessoa o conhecimento que ela vai adquirir. Então, ao longo dessas 5 semanas, ela vai ter, claro, um aprendizado que ele já está esmiuçado aqui, mas nesse momento, quando eu simplesmente olho para a página, eu não sei exatamente o que eu estou aprendendo. Eu não consigo ter uma dimensão do que isso significa, do que todos esses termos significam numa linguagem prática. Mas no momento que você coloca ali uma imagem, coloca um vídeo, coloca algo que demonstra para a pessoa claramente o que ela vai ser capaz de fazer ao final dessas 5 semanas, você está demonstrando para ela que, em 5 semanas, esse é o seu resultado concreto. Tá? Então, a minha principal sugestão para você não é nem em relação à página em si. A página em si, inclusive, a gente já tinha conversado em um outro momento que eu sugeri para você utilizar, por exemplo, algumas imagens, alguns elementos que tenham mais a ver com tecnologia, código, programação, uma coisa meio Matrix, sabe? Umas coisas assim. Mas isso não é o que vai gerar o resultado principal para você. Tá? Eu acredito que a mudança de estratégia, a mudança de abordagem, ela vai ser muito mais eficiente do que uma simples mudança no layout. E é claro, eu sugiro realmente que você trabalhe melhor a sua headline, a sua promessa. Tá? Que você faça um levantamento da promessa de como que aquilo vai impactar na vida dessa pessoa. Então, os seus primeiros passos na profissão do futuro é algo mais... É algo que me desperta um pouco mais de interesse do que aprender robótica para programação. Aprender programação para robótica, desculpa. Aprender programação para robótica é um fim, tá? É um meio, na verdade. Mas o fim eu quero ter a profissão do futuro para eu ser bem remunerado, para eu poder trabalhar de onde eu quiser, para eu poder ter liberdade, enfim. Aqui a gente foca mais nesse sentido da transformação que essa pessoa vai ter. E daí a gente vai poder, sim, depois que a pessoa fizer essa aula experimental, ela vai ter esse gostinho de quero mais e você já vai estar fazendo essa filtragem. Se a pessoa
fez a aula experimental e ela viu que não é para ela, ela nem vai entrar no seu programa. Agora, se a pessoa fez a aula experimental, ficou com vontade, depois você demonstrou que quando ela terminar o primeiro módulo, o primeiro nível, ela vai ser capaz de fazer uma determinada coisa, isso desperta um interesse real em continuar e avançar no seu programa. Tá? Então, hoje, a análise da página, ela não foi tanto da página em si, de todos os elementos que estão na página, e foi mais uma sugestão em termos de estratégia. Tá? Porque eu acredito que a estratégia, nesse momento, ela vai trazer mais resultados para o Nascimento do que a simples mudança do layout na página ou algo nesse sentido. Tá? E eu espero que essas dicas tenham ajudado você, Nascimento. Eu espero de coração que te ajude a ter resultados ainda melhores. E eu espero que tenha ajudado também você que está aí assistindo, para que você possa refletir se a sua página, ela talvez não esteja convertendo por causa da página, por causa da headline, por causa dos elementos, ou por causa da estratégia que você está utilizando, que talvez não seja a estratégia mais adequada para esse momento do seu público, para esse produto, para essa promessa, para esse funil. Tá? Então, reflita sobre como você está utilizando a sua página, como você está utilizando o seu funil, como você está utilizando a sua estratégia para vender o seu produto. Eu espero que esses insights tenham te ajudado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se deixou, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Aproveite para clicar ali no sininho para ser lembrado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E é um conteúdo gratuito, é só vir aqui assistir e toda semana a gente vai ter aqui insights para ajudar você a ter resultados cada vez melhores. Muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado por estar comentando, estar seguindo, recomendar os nossos conteúdos para outras pessoas. A gente se vê na próxima semana. Um abraço e até mais. Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.